Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente está então com a nossa promessa da nossa live, com uma entrevista sobre mercado de trabalho e planejamento sucessório, né? Tudo bem? Como vocês estão? Oi, Vanessa, como estamos? E aí, pessoal? Hoje, então, ao vivo com a professora Daniele Chaves Teixeira, para a gente tirar algumas dúvidas com relação ao mercado de trabalho do planejamento sucessório. Vocês vão me dizendo ali, oi, Adam, se vocês estão ouvindo bem, se está tudo certo. A professora Daniele estava com dificuldade de entrar ao vivo no canal dela, vamos ver se ela vai conseguir por aqui. Como é que tá, Frederico? E aí, pessoal, tudo certo? Como nós estamos? Bom, esse assunto do planejamento sucessório é um assunto que vira e mexe as pessoas começam a perguntar como que é o mercado de trabalho? Será que é verdade que é um bom mercado de trabalho? Então, para resolver essas dúvidas, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu resolvi entrevistar a professora Daniele, né? Ontem a gente abriu uma caixinha de perguntas e essa caixinha de perguntas, então, ela tem algumas questões, eu marquei ali pra gente começar a respondê-las, né? Eu tô vendo a professora Daniele aqui já entrou, deixa eu ver se eu consigo fazer ela entrar dentro da live. Saibam que eu sou alguém que muito boa Oi, dessas Simone, comunicações. Oi, tudo Dani, bom? obrigada por estar aqui, tudo jóia? Tudo jóia. Como estamos? Eu estava Eu, dizendo pro pessoal, eu cheguei a entrar lá depois e aí eu vi que eu estava ao vivo já com algumas pessoas, e aí eu vi que você entrou e eu disse, gente, vamos migrar para lá. Mas foi tá questão de bem, você que segundos. sabe, se quiser ir pro seu Não, canal, não, como você não. não Não, vamos, depois a tudo gente vê. É importante é estar Tu que aqui sabe, aí com o se tu quiser, pessoal. a gente vai para lá também. Não, O que não, que vocês não. acham? Não, vamos ficar por aqui, tá tranquilo. Então Vamos aí, vamos o lá. pessoal já está aí. Então vamos lá, Dani. Só que a gente está com 9 pessoas. Eu garanto que você tem lá no seu canal muito mais, mas vamos embora, pessoal. Dani, tem perguntas. O pessoal mandou uma caixinha de perguntas. E aí a primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte: muita gente perguntando, essa área é uma área que pode ajudar quem está no começo de carreira? O planejamento sucessório ajuda e pode ser uma boa área para investir quem está no início, tipo assim, terminando a faculdade ou se formando? O que que você acha disso? Não, com certeza. E eu falo isso para você, até porque é um nicho que tem tanto a se explorar. Então, a pessoa já saindo de uma formação e, e já se especializando, e nós temos muito um público, participações, pessoas que me seguem, eu vejo através de congressos, cursos, tem um perfil muito de pessoas que estão saindo da universidade já querendo aperfeiçoar. Como nós também temos um outro polo, né? De pessoas que já estão no mercado e querendo expandir a sua carta de trabalho, de oferta ao público. Então, na verdade, tem uma demanda reprimida aí que precisa. Agora, muito importante, né, Simone? É, tem muita coisa sendo colocada aí no planejamento sucessório, planejamento tributário, planejamento patrimonial, a importância de conteúdo, né? De confiança, de segurança, de qualidade, porque às vezes a pessoa que é inexperiente, se vai às vezes só num curso mais superficial, não vai dar essa sustentação, porque precisa muito da prática também, né? Realmente, como eu começo um planejamento e assim por diante. Mas, com certeza, a gente tem visto um perfil bem jovem, até de pessoas que não estão na faculdade nos últimos anos, já querendo um direcionamento nessa área. Tá. E eu te pergunto assim, Dani, o que que mudou na tua vida? Porque tu era advogada de contencioso antes, né? Tu era advogada do processo, de botar a barriga no balcão, que nem a gente diz. O que que mudou na tua vida quando tu resolveu migrar dessa advocacia, assim, eu digo a advocacia do desespero,
né? Para essa Os advocacia, prazos, as demandas. Não, é uma qualidade de vida muito grande, assim. Lógico que você não faz essa migração imediata, porque você tem os processos, mas cada vez que aquilo vai te absorvendo, aí você começa a dizer não para as questões de processos que te desgastam, com a nossa morosidade, agora com essa pandemia. Então, assim, qualquer proposta de honorários que você faça, você, com o tempo, aquilo te consome, a hora-aula, hora-aula como professor é o vício, mas a hora de trabalho que você, aquilo se dissolve pela longevidade dos processos, né? Pelo desgaste, os prazos, que é sempre aquela tensão emocional de descarga, né? De adrenalina e tudo. Hoje em dia, porque quando você fala barriga de balcão, né? Eu já fiz muito. As pessoas, por mais que digo até eletrônico, infelizmente só andam ainda os processos indo nos cartórios, ou agora com o problema da pandemia, ligando. Nós estamos com problemas sérios, pelo menos no TJ do RJ, de sobrecargas, os sistemas travam. Então, assim, ainda ficou ainda mais estressante, vamos dizer, e isso porque o que você ainda fazia de barriga de balcão, agora você não tem acesso aos TJs, então você tem que estar ligando, e-mail, então tá bem mais difícil. Então, nisso você coordena melhor. Agora, é um período de migrar, né? De você optar, investir, de se qualificar, até porque isso eu também tenho que dizer, planejamento sucessório não é fácil, você requer de muita expertise, então é muito importante, o que eu acho muito legal nesse mercado de trabalho são as parcerias, né? As possibilidades de parceria mesmo, não precisa ser necessariamente uma sociedade. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam: ah, mas eu faço com advocacia, meu escritório é pequeno, não tem toda essa área, ou é só familiarista. São parcerias, é o que eu indico. Existe muito essa questão de troca. Hoje também tem essa questão de territorialidade. Você, né, tá aqui, nós estamos Minas, Rio Grande do Sul direto, então isso também de você estar atendendo, ter parceiros no local, então para que sabem, ainda mais nessa questão, né, tributária, de TSMD, que cada estado tem a sua. É muito importante essas parcerias e não só em várias áreas, mas também nos locais, já que você também pode estar atendendo hoje em dia com a tecnologia em outros estados. a minha experiência, Dani, o que eu sentia mais tensão era daquela necessidade do cliente de ser atendido rápido e da minha impossibilidade de gerar isso para ele, né? Então, o meu WhatsApp não parava, o e-mail não parava, eu ficava numa certa ansiedade, assim, tinha número de telefone que tocava e já me dava um frio no meu coração. Você já pensa, ai meu Deus, má notícia. O que que Ou será? o que será e tudo. Não, e isso realmente, isso é um alívio que, por mais que você tenha um WhatsApp profissional, que você tente colocar, que hoje em dia é muito mais comum você botar restrição de horário, olha, vamos entrar, você deixa uma mensagenzinha e tal, mas ainda mais na área de família, essa demanda, a ansiedade, né? Porque a gente sabe que nesse setor, mas o planejamento não envolve só essas áreas, né? Ele é muito mais do que isso. Então, você também está lidando com profissionais, com questões de direito imobiliário, direito tributário, societário, né? Então, como você mesmo tem escrito, né, com tributarista no Arquitetura 1, você escreveu com o Walter, né, e com o Fernando no tomo 2, quer dizer, numa área você fez uma parceria de tributário, numa outra de societário, e é isso, esse diálogo. Assim, eu sou apaixonada, na verdade, por planejamento sucessório, por esse novo tipo de advocacia, de parcerias, que eu acho que é muito mundo contemporâneo também, sabe? Hoje em dia não é
se isolar ou reter. Muitas vezes as pessoas falam, Daniele, você dá tanta palestra, você dá tanta aula, você não tem medo de estar dando a fórmula? Não, porque não tem fórmula, Simone. E quanto mais eu divulgar, quanto mais eu trouxer o planejamento, desconstruir, eu vou do Amazonas, passo pelo Nordeste, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, e faço isso com maior alegria para desconstruir, para informar as pessoas como é esse mercado. Eu faço muitas palestras vinculadas ao OAB, né? Quer dizer, então, com a característica de demanda do profissional, que é bem o perfil da nossa live de hoje, sobre o mercado de trabalho. Pergunto muito sobre honorários, como cobrar. Então, Isso, tem uma pergunta sobre isso, Dani. Na vida real, assim, como que cobra? Como que é na vida real? Entrega aí pra gente de verdade. não, isso até no nosso curso também tem uma aula específica sobre isso. Bem, como a gente está falando para um Brasil de diversas realidades, e o que eu vejo, né, a Simone lembrando, Simone coordena junto comigo o congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, que o pessoal está me perguntando direto no direct quando é que vem o próximo. Eu falei, vai sair o Save the Date, né? E a Simone vê, nosso público é de norte ao sul, né, Simone? Então, é de interior, é de capital. Ah, concentra mais no Sudeste? Concentra, até pelo volume maior populacional, né? Mas nós temos gente do interior da Bahia, do interior do Mato De Grosso, então, Minas, de Minas, né? do Então, interior. quando a gente fala assim, sem ser só as capitais, né? Então, lógico que o Sudeste, mas o Nordeste tem uma demanda muito grande, procuram muito essa busca de atualização. Então, o que eu quero dizer é que também não é fórmula, é por isso que eu digo algumas formas que podem ser efetuadas, depende muito da região. Um dia desse, numa live com a professora Ana Carolina Brochado Teixeira, pelo Impauta, agora, essa semana, ela falando que era sobre planejamento, testamento e legítima, e aí teve alguma pergunta vinculada, alguma coisa assim, e ela falando da característica lá de Belo Horizonte, né? Então, dizendo que dificilmente se trabalha com porcentagem. As pessoas pensam muito planejamento sucessório em função dos honorários em porcentagem que a própria tabela da OAB sugere. Isso, hoje em dia, não é. Às vezes, as pessoas preferem trabalhar com números fechados e não com porcentagem. O que eu acho é que dá para se fazer em etapas, né? Pergunto às vezes, mas não importa, independente do valor, o seu trabalho é o mesmo? Não, lógico que não. E é isso que o trabalho que vai diferenciar. Lógico que Ô, se eu estou Dani, fazendo... pois não. o pessoal pergunta assim: aquela primeira fase, que é a fase só de ouvir o cliente e olhar para os documentos, tem um valor nela própria Lógico. ou tipo isso tá no. Não, uma coisa é uma consulta para você, né, atender, Uhum. saber qual é o interesse, o que a pessoa está pensando ali, para saber se é o caso de um planejamento, se quer. Você também dá um cenário de como é que é feito. Uma consulta é isso, sem documento, sem nada. É primeiro ver o que a pessoa pensa, e aí você já apresenta um cenário, dizendo assim, olha, eu vou precisar para fazer. Aí são etapas. E aí eu digo, não tem fórmula, mas tem essa etapa que é essencial. Não existe planejamento sem essa, vamos dizer, sem essa etapa que eu subdivido em três, né? Que é uma qualificação da pessoa detalhada né? Então, assim, essa qualificação, e aí eu digo que não é só objetiva, uma qualificação objetiva, é também uma qualificação subjetiva, ou seja, não é só saber o estado civil da pessoa, se é divorciado, se é casado, se tem herdeiros necessários, e se é casado ou tem uma união estável, se tem algum pacto. Isso é o que eu chamo de critérios objetivos, né? Uma qualificação, como a pessoa se apresenta na sociedade, né? Qual é aquilo? Isso é
objetiva. Dentro dessa qualificação, eu preciso da subjetiva, que é uma análise dessa família, tem herdeiros necessários, não tem, que idade tem esses herdeiros, estado civil, que pactos, se tem regimes desses filhos e assim por diante. Então, isso não tem como. O segundo passo é qual? É o levantamento do patrimônio, e aí eu falo, não também só quantificadamente. Eu preciso dele de qualidade, que forma é esse? Então, além do valor de grandeza desse patrimônio, se é 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, eu preciso ter o valor de grandeza de que patrimônio eu estou falando e também de como ele é composto. Então, eu preciso analisar se ele está em ativos, se eles estão investidos, se é de uma área como um agronegócio, se é indústria, se é serviço. Eu preciso saber de que forma está distribuído, até para eu poder avaliar como a gente pode estar. E a terceira etapa, subetapa, né? Tudo isso dentro dessa primeira, e por isso que isso precisa ser cobrado, e isso não vai ser resolvido num atendimento inicial. A terceira etapa é a vontade desse titular, né? E que muitas vezes ela vai se alterando no planejamento, porque quando eles têm conhecimento do efeito jurídico, porque eles chegam às vezes quero holding, né? Você bem sabe, quero holding, porque meus amigos estão fazendo, porque eu subo, porque na hora da sucessão transfere só as cotas, não tem inventário, e assim vão falando. Às vezes querem com doação, às vezes o próprio cliente te traz algumas situações. Ontem eu fiz uma live do Em Pauta também, excelente, está lá no meu canal. Infelizmente cortou um pedaço. Está com ruído. Você está me ouvindo bem? Eu ouço bem. Quem sabe é meu fone que está aqui no lenço. Veja se melhorou. Melhorou. E aí era uma live sobre simulação no planejamento. Porque ocorre muito. E aí ele falou uma coisa muito importante que eu também sempre apresento. Você quer um planejamento acessório que dê certo, que ocorra. Então, primeiro, e não é à toa que eu me disponibilizo para estar falando tanto sobre planejamento, para desconstruir alguns pressupostos que existem da sociedade. De achar que planejamento acessório tem fórmula, não tem. Que planejamento é só para as grandes riquezas, que planejamento é blindagem patrimonial, que planejamento é sinônimo de holding, né? Tem um porquê disso, de associarem muito a holding, porque o direito societário ele veio atender uma coisa que o direito das sucessões não estava atendendo. Estava extremamente engessado, está engessado, planejamento. E aí as pessoas perguntam, mas isso se dá no mundo inteiro, essa demanda? Eu falo que não, porque dependendo dos países, dos instrumentos e das flexibilizações de autonomia, não tem. Na Alemanha, por exemplo, eles são super sofisticados, mas eles não têm a preocupação do planejamento porque eles têm tantos mecanismos de autonomia, de possibilidades que eles não têm. O Brasil, se está tão atrás do planejamento patrimonial e sucessório, é porque, se tem uma coisa, nós não estamos mais no tempo dos nossos avós, de que diziam, o meu literalmente dizia, não, quando eu morrer eles resolvem. Isso é tempo, isso é dinheiro, isso é rasgar dinheiro, é dilapidar patrimônio. Vamos voltar. Vamos voltar para a cobrança aqui, que o pessoal está insistindo na cobrança. Aí tá, você cobrou essa primeira etapa, precisa cobrar para fazer essa análise, né? O que eu considero para avaliar essa primeira etapa? Lógico que isso já vai ser cobrado, essa análise. Nessa primeira consulta, vamos dizer assim, eu vou ter uma noção da dimensão da problemática, até para eu poder. E lembrando, não só cobrar, mas fazer contrato direitinho, então já começar... Ô Dani, você não pega documento nenhum sem contratação, ainda que seja contratar só para a primeira etapa. Não, eu faço contrato mesmo para essa etapa, até porque às vezes você
para indicar, você precisa dessa análise para indicar quais os melhores caminhos. E como eu disse, às vezes essa vontade do titular vai mudando. Quando ele vê o que custa, às vezes, a implementação de uma holding, e aí você começa a dar outras opções para o seu cliente, então não é exatamente só a vontade dele pura. Quando ele entende que a doação ele não vai poder dispor mesmo com o usufruto mais daquele bem, que já não é dele, então não vou doar tudo, ou só uma parte. Então, ele também, e ele também é importante ele amadurecer isso, porque como você vai estar fazendo posicionamentos que têm investimentos, que têm custas, não é só a custa do advogado. Muitas vezes você vai estar pagando, e aí são iniciativas que nesse primeiro encontro você também faz. Por exemplo, de cara, você quer pagar imposto em vida ou você quer deixar para eles pagarem pós-mortem? Isso já te ajuda, são decisões que o cliente vai poder, não, eu quero adiantar, deixar o máximo possível já pago, resolvido, tá. Outro diz, não, eu já estou dando eles que façam tudo com os instrumentos pós-mortem. Então, lógico, essa consulta não é só para conhecer, é para dar já uma diretriz para você fazer a sua proposta. E aí sim, mas eu acho mesmo que você adie aquele negócio, não começar sem contrato. Isso o Conrado, já desse eu vendo numa live, ele disse, você perde até o cliente, mas não faz sem contrato. Então, eu acho que... Porque no início é tudo muito fácil, tudo muito bom, mas como qualquer relação... Porque às vezes, né, Dani, às vezes a gente faz esse primeiro atendimento e acaba já dando alguns nortes para a pessoa. E isso diz respeito ao conhecimento que esse advogado tem. Então, isso sempre me preocupa, assim. Às vezes a gente antecipa certas coisas e aí não tem Mas, contrato e depois. não, aí que eu acho que essa primeira consulta você não pode dar, você tem que estar, no mínimo, analisando para fazer sua proposta de honorário, dizer assim, olha, eu vou precisar desse contrato, se ele aceita, dessas condições, tem que ter cláusula de veracidade das informações, né? Você faz um contrato do seu escritório bem amarradinho e faz, olha, essa primeira etapa, e para uma segunda etapa, realmente, e aí essa você também pode fazer um cronograma, porque essa primeira, ela precisa ser análise desses três situações, desses três panoramas para você emitir essa primeira fase. Então, essa é fechada. A outra, você pode fazer um cronograma, dependendo das etapas. Não, vamos supor, você vem com uma empresa que você já tem um patrimônio de uma pessoa que já tem empresas. Você tem que levantar o valor dessas empresas, ativo, como é que está. Você tem que levantar todos os passivos da pessoa também, financiamentos, dependendo dos regimes, o que é, o que. Então, assim, mas tudo isso você analisa nessa primeira fase. Nessa segunda, você vai ter que, dependendo, fazer algumas regularizações, por exemplo, imobiliárias. Às vezes ainda está tendo, em paralelo, resolver um processo que o cliente já chega com uma questão de um inventário em paralelo, que aquele Uma inventário aluna, fez ele uma procurar aluna um nossa, né, Dani? planejamento. Uma aluna nossa, na última aula ao vivo, ela deu o depoimento dela, que ela é advogada, tem um escritório de 30 anos e faz 2 anos que eles estão com um evaluation contratado do escritório. Porque como eles perderam um sócio há uns 6, 7 anos atrás, agora eles resolveram colocar a cláusula em função da sucessão. Então, até para os nossos próprios escritórios de advocacia, para a gente pensar, né? Como que a gente vai transigir essa sucessão? Para quem que vai ficar isso? Eu lembrei você falando, né? Às vezes essa etapa de avaliação, ela demora. Então, a aluna Demora. disse, nós estamos há 2 anos fazendo evaluation, agora com uma empresa contratada, específica para isso, né? Então, às vezes essa segunda etapa vai demorar um pouco mais. Aí o cronograma também atende a isso, e É, você está trabalhando, né? e aí é muito importante também estar explicando que tem que ser uma química entre valor, porque dependendo do patrimônio muito significativo, é muita responsabilidade. Então, lógico que aquilo interfere, mas não é necessariamente um percentual. Até porque, por que que eu digo que também não é só percentual? Vamos lá, dar um exemplo bem concreto. Você tem um patrimônio de uma pessoa de 10 milhões.
tá? E tá só empipinado, cheio de relações que você vai ter, porque tem a fase pré-planejamento, de que você, nessa primeira fase, você vai analisar vários ajustes que vão ter que ser necessários com protocolos familiares, com adequações de pactos parasociais, com próprios regimes de regularizar algumas situações que está numa situação tênue. Se você quer segurança jurídica, o que é que você opta dentro dali de um regime? Ah, é uma união estável, então vamos casar ou não? Que regime? Então, mas vamos dizer, se é uma situação que eu sei que está com problemas, um imóvel está com litígio e assim por diante. E tem um de o dobro, de 20 milhões, vamos supor, e está tudo arrumado já dentro de uma estrutura. Então, eu vou ter o de 10, vai me dar muito mais trabalho do que o de 20. Mas, lógico que a responsabilidade de estar lidando com às vezes, já uma estrutura de um de 20, também tem. Então, você tem, não é literalmente o percentual, mas isso é considerado nos meus honorários. Agora, eu faço por etapas e por serviço e descrevo muito bem no contrato que tipo de serviços estão inclusos ali. Porque a gente sabe, como até no inventário, às vezes uma situação desmembra em outros tipos de ações que vão ter que ser ações próprias. Então, tem que deixar muito claro que qualquer outra iniciativa de ações, mesmo que sejam decorrentes daquela, é uma outra situação, né? Então, por isso que é muito importante estar com esse contrato bem analisado para essa primeira fase. Para essa segunda, você pode fazer em cronogramas, como também, Simone, eu estou botando sempre um cenário mais terrível. Pode ser que nem sempre seja assim. Então, é uma família de uma estrutura mais simples, de um patrimônio mais simplificado, e que você pode rapidamente sentindo, agora, lógico, essa percepção. Uma família pequena, vamos supor, que não tem muito o que falar, não, para deixar para os meus filhos mesmo, mas... Então, assim, você também lida com situações bem problemáticas e complexas de famílias grandes, de empresas familiares, como também, às vezes, ou também um patrimônio pequeno e é uma briga. Tem 2 filhos, mas é uma briga atroz. Então, tem também um instrumento, nós já fizemos até uma live, que também está no meu canal do YouTube, Daniele Chaves Teixeira, uma live sobre mediação, como isso é importante. Já que nós estamos falando em mercado de trabalho, eu acho muito importante trazer que a mediação ela pode vir auxiliar em um planejamento, tanto patrimonial quanto sucessório, tanto no início, no meio ou no fim, que gere um problema, né? Essa semana mesmo me aconteceu de uma mediadora que está atendendo a uma empresa, na verdade são 2 empresas, são 2 irmãos sócios das duas, e ela entrou em contato para saber como que ela fazia para trazer um advogado para dentro disso que ela está fazendo, porque eles começaram agora a se preocupar com isso. Então, achei bem interessante que é uma via de mão dupla, né? Tanto o advogado leva o mediador, quanto o mediador pode levar o advogado também. Eu achei muito interessante, assim, a iniciativa dela. E é isso, essa parceria que eu acho que desmistifica uma coisa daquele tipo de advocacia que é muito né, da advocacia em massa, de é meu, é isso. Não, até porque tem muito troca de ideias, porque você nem sempre tem todas as respostas absolutas, Simone. Então, quantas vezes a gente não troca opiniões com o Daniel, eu vi aqui a Carol, Ana Carolina Brochado, quantas vezes eu não troco ideia, também entrou a Silvia. Silvia, você tem indicação disso, né, para um caso de um assistente técnico? Então, assim, essa troca de informações, como é que está, como é que está sendo aí utilizado tal entendimento para pactos, né, vamos supor, sucessórios. Em São Paulo está se fazendo com mais facilidade, vamos dizer assim, você consegue registrar ou não. Então, essa prática, essa dinâmica é muito importante. Eu acho que o compartilhar, né? E nós estamos nessa geração, você não precisa ser dono, você tem
os sistemas de R&B, vocês têm os aplicativos de carro, você às vezes é um taxista hoje, um Uber, sem ter, ou outros similares, sem ser necessariamente nenhum carro. É verdade. Dani, tem mais uma pergunta. Então, sobre custos, então. A professora Ana Carolina Brochado Teixeira, eu sei que ela também opera com pagamento mediante horas. Então, ela tem combos de horas para os clientes. Então, ela tem assim, eu vou dispensar 20 horas por mês para esse cliente, o valor vai ser tanto. E aí, ao invés de cobrar o serviço, né, ela tem essa questão de cobrar por hora também, que é uma coisa muito boa, e aí elimina aquilo do advogado que às vezes a gente cobra antecipado e depois fica trabalhando eternamente. E É, isso é muito ruim, essa sensação, né? Então, às vezes, essa o banco cobrança de por hora, horas, ele é muito isso, útil, mas assim, ele também, na verdade, ele tem mais fluxo em cidades maiores. Isso no interior às vezes visto é, com mais reserva, vamos dizer assim. Como assim? Porque eles querem segurança, às vezes, eles querem valores, eles querem saber aquilo. Então, mas e aí? A confiança mesmo. Então, assim, não é toda a região, lógico que a questão do banco de horas, você faz X carga, lógico que você tem como fazer essa prestação também do que foi, e é também até, inclusive, preços diferentes da hora, dependendo de quem está trabalhando naquele planejamento, né, hora de um advogado júnior, de um estagiário, e conforme o serviço. Mas isso opera-se mais em escritórios, às vezes, maiores. O banco de horas, ele realmente ele veio para ficar, não tem como hoje em dia, cada vez mais. Mas também temos que dizer que em alguns lugares tem essa questão dessa resistência, dessa certa desconfiança. E também falar que eu acho que é muito importante que às vezes as pessoas entre a teoria e a prática falam assim, então vai chegar cliente chovendo, porque precisa ser uma área com demanda. Aí que tá, não é assim, isso tem que ser trabalhado, você tem que começar a ser, né, essa é a demonstrar. pergunta, isso, essa pergunta da professora Annelise, e tem uma outra pergunta da Andressa Toneto também, que é bem nesse sentido. É assim, da onde que vem o cliente? Como que eu capto? Como é que eu chego nesse cliente do planejamento? Porque não vai chover, né? Não vai bater na minha porta. Oi, tudo bem, quero fazer planejamento. Como que é isso, Dani? Normalmente, até quando vem um cliente desse, até surge, né? Mas ele normalmente já passou por um divórcio, às vezes, ele está indo, às vezes, para um próximo casamento, é muito mais por demandas familiares, das transformações familiares, e aí ele vem querendo uma orientação para não ocorrer comunicações de patrimônio, até por autonomia das duas partes. Às vezes as pessoas buscam muito isso, né? Então, isso é fato. Tem esse cliente que chega querendo pessoas com visões, até pessoas mais jovens, já preocupando no patrimônio do seu pai para deixar as coisas mais organizadas. Então, assim, tem, mas isso é minoria, tá? E aí também vem outra coisa, que eu sou muito proativa, né, Simone? Você sabe que nós somos. E aí, com isso, a advocacia preventiva, você também tem que provocar o seu cliente. Vamos dar alguns exemplos. Mesmo de um cara que não seja só um cliente que está um cliente potencial para fazer. Olha, você acabou de fazer uma partilha de bens aqui, né, vai estar num outro estado quo. Você não quer já organizar pensando ou prevendo, até porque nós sabemos que estamos passando por pessoas divorciando com 30 anos de casamento, de 20 anos, que já tem um patrimônio considerado, formado, constituído. Então, é muito, cada vez mais você vê também pessoas. E aí, então, enfim, esse é um perfil de você fazer a provocação. Vamos, então, aproveitar Entendi. esse Ô, Dani, momento. tá, você faz assim, você está atendendo um cliente que não tem nada a ver com o assunto e você oferece para ele esse serviço. Você diz que vantagens ele pode ter sobre isso. A professora Ana Carolina disse que é uma mudança de cultura. Concordo. Então, assim,
Vem um cliente de um divórcio, você já explica que pode acontecer. Olha, não sei se você já pensou, é isso, né? Eu É, mesma é. atendendo já explico. Um societário, vamos supor, também de um outro ramo. Tem um setor desses na sua empresa, no seu, né? Está constituindo uma empresa ou a empresa está crescendo, uma empresa familiar. Vocês não querem ver essa parte sucessória? Vocês não querem? Normalmente vem de um problema de alguém, alguém que morreu, que aí surge. Olha o caso da cliente lá, da nossa aluna que falou que foi um sócio morrendo. Então, essa questão de empresas, não só empresas familiares, como a própria sociedade de advogados, né? Que a gente às vezes fala para as outras questões, para as outras empresas, esquecendo exatamente dos nossos escritórios. Como é que está constituído isso, né? Qual é os casos de sucessão? Como é que está? Então, eu falo de um advogado, de societário também, ter essa parceria desse diálogo que você falou, de estar levando para um especialista, seja de mediação para planejamento, e planejamento precisar do recurso, então de outras áreas, se às vezes uma área tributária. E a gente sabe que os tributaristas, eles veem mais a parte de tributos ligados a pessoas jurídicas, não sobre TCMD. Não é à toa que o Daniel é referência no Brasil em relação a ITCMD, né? Então, assim, tem essa questão, Annelise, né, que perguntou, e mais alguém, tem essa questão de você provocar um cliente de uma outra situação, você perguntar, você não quer deixar isso organizado? Porque, normalmente, as pessoas só têm aquele despertar quando alguém morre na família, quando tem um divórcio de uma situação assim, se teve ou uma aquisição de um patrimônio. Então, são situações que vão envolver aquela estrutura e aí que faz o. E aí, lembrando, né, com a mudança, que não só das famílias que passaram por transformações muito grandes da Constituição para cá, tem também a questão do patrimônio, que mudou muito. Nós estamos e temos ainda um ranking que é difícil a gente vai muito com essa coisa de registro de terra, porque o patrimônio, as riquezas até bem pouco tempo atrás, Simone, eram constituídas de patrimônios 100% praticamente em imóveis, né? Em bens imóveis. Isso foi migrando para bens móveis e agora, com a professora Ana Carolina nos vendo, nem vou ousar estar falando, mas sobre bens digitais, né? Mudando essa natureza, essa dinâmica, a valorização, como. Então, nós estamos numa fase nova de como. Então, tudo isso, como é composto, aí quando você vai, se faz está fazendo investimento, aí fica. Então, são momentos novos. Ou do sucesso de um inventário bem sucedido, de como poder Ô, passar Dani, para outras pessoas da família isso. certa vez a gente estava conversando lá atrás, quando não era nada, e aí você me demonstrou uma estratégia que eu achei muito boa, assim. E aí eu quero ver se você conta para o pessoal, porque isso a gente, antes da Dani até escrever a tese dela, né? Ela estava pesquisando a tese dela do doutorado, então ela estava com uma aplicação prática também disso. Só que ninguém sabia de planejamento sucessório. Aí ela disse assim, ó, o que que eu tenho que fazer? Onde que eu vou procurar clientes? Eu vou procurar clientes nas minhas redes de pessoas. Pessoas que já me conhecem, mas que não sabem que isso é possível. Porque parada é que eu não vou encontrar cliente, né, Dani? E um conhecido do conhecido. Está cortando. Tá cortando um pouquinho, né? Oi, agora Eu queria saber como que foi agora essa bem. Mas experiência vamos de ver, bater ver se nas eu portas, entendi. de bater na porta Por exemplo, na cara de. eu vou pegar, mas você forma. Quando você forma,
não vem todo mundo da família fazer consulta, que é de trabalho, penaliza, todo mundo, porque você forma, você acha, parece que você é bombril e entende tudo de direito, todas as áreas. Primeiro é já ir fazendo um recorte. Agora, eu fui muito as pessoas, por exemplo, um dia desse, uma amiga, eu conversando com ela sobre um outro assunto, eu falei, fulana, como é que você está pensando? Você tem testamento ou não tem? O que você está pensando do seu patrimônio? Olha a situação da pessoa. Ela não tem herdeiros necessários, ela não tem pais, não tem descendentes, não tem nada, só que ela tem um irmão onde ela é brigada com esse irmão. Então, eu disse, se você não faz um testamento, vai todo o seu patrimônio para o seu irmão. Ela disse, não, eu até quero deixar alguma coisa para ele, e ela tem um patrimônio considerado. Eu falei, não, teu caso de planejamento é para ontem. Então, eu fiquei de chegar no Rio de Janeiro, ter um encontro, que eu estou fora, eu estou em Minas, ter um encontro com ela para... Aí as pessoas têm aquilo, mas será? Tudo bem, você não estou pressionando, só estou falando que você... Aí as pessoas... É porque ação concreta de algo que aconteceu próximo. Olha, recentemente que faleceu, o que eu vi de movimento em volta de pessoas quererem saber mais sobre atos que já tinham feito, sobre testamentos, sobre se darem o direito de ter uma coisa, já que viu que um amigo morreu e não usufruiu. Como afeta pessoas muito mais. Então, mas eu não estou falando só em casos de morte, eu estou até falando em casos de expansão mesmo, na hora de uma empresa estar incorporando outra. Como é que tá? Ô, Sabe, às Dani, vezes o isso é negócio uma coisa começa que você. pequeno e vai Isso, crescendo que e você tem, precisa. que você tem essa característica, eu acho que isso é muito importante de saber. As pessoas não vão ter ideia do nada. Está cortando. Agora voltou. Voltou, vamos Essa lá. coisa Eu não entendi de ainda a sua divulgar. pergunta. Não, que na verdade assim, as pessoas não vão saber que você tá trabalhando com isso se você não oferecer quando as coisas acontecem na vida dela. A Dani é uma pessoa de bater de porta em porta mesmo, né? Naquele jeito antigo, assim, eu vou procurar as pessoas. E é isso que a Não, gente precisa fazer. Tem um tio que tem uma empresa, vai atrás dele. Conhece alguém que está constituindo, vai atrás dessa pessoa. E tenha uma conversa franca, né? e eu também acho assim, você começar o seu escritório, por exemplo, nós temos um aluno que está fazendo muito isso. Ele está trazendo ao público trabalhar nessa área. Então, eu estou vendo, mesmo que ele não fosse aluno da gente, como eu já sigo, eu estou vendo ele trazer isso ao público. E tenho visto isso com várias pessoas que fazem o curso com a gente, que fazem congressos com a gente, de estarem realmente. Aí você tem que ir para mídias, você tem que fazer. E além desse approach de contatos de pessoas, e nada melhor do que a sua própria rede. Então, você vai ali estendendo, seja com familiares, seja com pai e mãe. Agora, dizem casa de ferreiro, espeto de pau. Do meu pai ainda não consegui exatamente, já estou fazendo uma organização, mas ainda não literalmente. Então, assim, eu acho que tem que partir do quem está em volta da gente, de pessoas que você possa ir explicando, porque as pessoas não têm noção das dificuldades. E é o que eu disse, com essa morte, como eu vi tão próximo de pessoas que se influenciaram de começarem a pensar. Dani,
Tem uma pergunta do Souto Advogados, tá? Ele diz assim: como oferecer o planejamento sem ser invasivo? E eu já vou dizer uma coisa, Souto, você está oferecendo uma vantagem de verdade para a pessoa. Não tem que ter medo de ser invasivo. Porque se você for atuar com ética, né, Dani? Se você for atuar com ética e fazer com integridade o seu serviço, você está oferecendo para a pessoa algo de muito, muito valor. Então, não tem por que se preocupar em ser invasivo. Dizer, olha, existem algumas saídas e pode anunciar se você tem esse medo, né, Dani? Eu não sei se você... Não, eu só saída, essa palavra saída, às vezes é importante explicar. Nós estamos falando de planejamento totalmente lícito, com segurança jurídica, pagando os tributos devidos, mas fazendo uma economia tributária, buscando quais as melhores formas, sempre também ouvindo. Então, assim, porque às vezes as pessoas confundem muito planejamento sucessório como blindagem. Gente, o professor Rolf, na minha primeira live aqui no Arquitetura em Pauta, era sobre fraude. Ele disse, Daniele, desde que tem lei, vai existir quem quer fraudar, quem quer desviar o caminho. Mas cada vai ter seus remédios próprios, né? Então, às vezes, só para deixar bem claro, a saída é estratégia. Se a pessoa já é seu cliente, você já conhece, e é até sua obrigação esclarecer o cliente. O que não pode ser exercermos uma advocacia omissa. Então, eu acho que esse papel também é de uma atividade, mas sem ser solto, invasivo. Eu não vou chegando, mas fazer a pessoa começar a refletir. Como é né? Se eu vejo, por exemplo, se ele não é meu cliente, eu estou vendo que em algum momento eu encontro com ele, seja num evento, seja isso ou aquilo. Como é que você está? Estou vendo que você está crescendo. Porque muito isso, não é só quando quebra ou se tem um problema. Quando você está crescendo, porque muitas vezes se abre, faz um contrato com uma empresa de uma coisa simples, e aí aquilo vai crescendo, vai tomando proporções, e você esquece de ver aquele contrato lá atrás, que foi feito de uma forma quase que e a precisa fazer esses vem com outros planejamentos e que dá trabalho, muitas vezes, Esse é o ajustar. pior. Porque Esse é o foram pior. feitos. E aí, quem paga mal, paga duas vezes, porque foi feito planejar. Olha, aqui tem duas circunstâncias que é muito importante deixar claro. Uma é de cliente que vem fazer um replanejamento porque foi feito talvez um outro tempo, numa outra circunstância, e é onde existiam alguns abusos, e às vezes por isso que é importante esse diálogo entre civilistas, societários, tributários, tendo essa parceria. Por quê? Às vezes, só por uma linha, por exemplo, todo societário detesta regime de bens, né? Porque complica, trava muito para eles. Então, eu estou falando isso na prática, gente. Eu estou dando a dificuldade para vocês. Tem planejamentos que foram feitos que precisam de ajustes, que, se não, às vezes são totalmente nulos ou parcialmente nulos. E aí você tem que. E aí refazer é pior, né? Porque já foi gastos, às vezes de uma forma. Então, isso é um tipo de cliente que chega para. Segundo, como nicho de trabalho, é interessante porque você vai criando essa fidelização, até porque o planejamento precisa ser refeito de tempos em tempos. Aí você vai me dizer assim, mas toda hora, qualquer mudança eu vou refazer. Não, gente. Você tem que, vamos supor, vou botar em 5 anos, dar uma reavaliada, se ele já é seu cliente, olha, como é que é, isso aqui cresceu nesse sentido, precisa fazer uma alteração significativa ou não. Então, é bom de 10 eu acho um espaço muito grande, eu acho que muita coisa muda em 10 anos. Então, eu recomendo de 5 anos correndo tudo bem. Independente de 4 situações, Simone, você que gosta dos números, Adoro. alterem. Dos 4, qual é? Uma, mudança legislativa, né? Vamos supor, quando teve o Código 2002, onde tornou o cônjuge herdeiro necessário. Teve uma procura de
ajustes. Entre exemplo, patrimonial, né? Se teve uma perda, agora nós estamos numa área que algumas áreas estão tendo crises terríveis. Titular que pode pegado. Então, assim, essas são situações da é bom caso mais coerente do que 10 anos. Eu acho que 10 anos é um cenário de muitas mudanças. Só que às vezes em 5 você faz isso e não precisa grandes ajustes. Aí fala, Tudo não, bem. então, né, ou nem precisa, Simone, às vezes não precisa. Não, vamos ver mais Uhum. 3 anos, você volta aqui. E lógico, avisando o cliente. Precisa. Agora, quando você fala que as pessoas precisam de informações e eu não me sinto invasiva quando eu abordo uma pessoa dessa, que é uma amiga, que eu disse, mas olha, você tem testamento? Eu não me sinto invasiva porque eu estou tentando ajudar essa minha amiga. Ela não sabe, ela não é advogada. Ela sabe que se ela não fizer o dela, as qual é o seu regime de bens? Ah, não sei, doutora. Não sei. E a Dani, Simone caiu? Ah, alô, doutora, voltei. eu não sei, eu não tenho nada. O Instagram está nos avisando aqui que já estamos no final. E aí, ele disse assim, é porque os leigos não conhecem. Então, como eles não conhecem, e eu acho que a Dani está falando um pouco disso, né? Que é de levar a informação mesmo, de verdade, para a pessoa. Então, pega o projeto de lei que prevê a alteração do ITCMD de 8 para 20, para 40, notícias dessa natureza e leva a saber, olha, a gente tem percebido, tem acompanhado movimentos. Então, o que é verdadeiro, gente, nunca vai ser invasivo. E se for invasivo também, a pessoa não quiser trabalhar com isso, tudo bem, né? Não está pronta nesse momento? Porque muitas vezes não tem como não ter esse cunho subjetivo, tá, Simone? Da dificuldade. Até isso existe no próprio planejamento patrimonial. Mesmo que você não lide em questões sucessórias, é difícil passar o bastão. E bastão, mesmo com todo mundo vivo, mas você já fazer essa organização de um planejamento patrimonial já é difícil. Então, são questões subjetivas que as pessoas têm que você também tem que respeitar. Quantas vezes um cliente não chega para fazer um divórcio e demora 3 anos para fazer? Eu tinha um cliente que todo ano ia me fazer uma consulta e no 4º ano que ele foi entrar. Então, esperei o time dele. Só isso. Perfeito. Dani, se você pudesse resumir assim em 1 minuto esse mercado, como que seria? Já se despede do pessoal. Eu te agradeço muito por estar aqui com a gente. Bem, primeiro, eu sou uma suspeita de falar que eu sou apaixonada por esse tema, por esse tipo de advocacia, pela qualidade, pelo que isso tem me trazido de tempo, sair desse nervoso. Então, sim, é uma grande área
está só começando. E isso é uma mudança de cultura das pessoas e de nós, advogados, né? Então, fiquem atentos, leiam mais sobre o assunto, saibam mais, e eu garanto que vocês vão ter um retorno financeiro, vocês vão ter retorno de tempo, de qualidade, de vocês se organizarem, e aquele friozinho no estômago que dá quando você vê que é um telefone de um cliente, tipo, lá vem bomba, isso, ó, você... Não que você não tenha um contato com o seu cliente, mas muda a cobrança, a forma, a pressão é outra. Então, eu recomendo, entrem na área, vejam, leiam mais, pesquisem. Tem o meu canal do YouTube, eu tenho Arquitetura em Pauta no meu feed, entrem lá também, tem os GTVs, tem os livros que estão em promoção, tem link lá no Linktree, a Simone, a Ana Carolina, se informem, é isso que eu posso dizer. Com qualidade, isso é essencial. A Fran tá perguntando se vai ficar salva. Vou tentar, Fran, tá? Lembra que a pessoa aqui, a tecnologia tem um, né, um certo Ah, gap, mas isso é vamos bem lá, tô melhor. Se eu tentando. dou conta, você vai. Aí encerrar, encerra, e aí vai ver E onde aí você salva. salva. Aí Tá, depois tentar obrigada. pegar o link para botar no meu feed e tal. Tá? Tá bom. Gente, Beijo, Dani. Beijo, ó, pessoal. Obrigada. a Carol falou e também muitas pessoas têm me perguntado quando vem a segunda turma do curso. Gente, no meu Linktree tem lá. Na verdade, não estão abertas as inscrições para a segunda turma, mas tem uma reserva de vaga, porque apesar de ser eletrônico, ele tem limite porque nós temos aulas ao vivo e para darmos atenção a todos, com os 4 professores, numa metodologia super inovadora, entrem lá e façam a reserva. Reserva não, é uma lista de espera, na verdade. Tá bom? É aí, ó, Beijo, Michele tá pessoal. aí fazendo maratona do meu canal de YouTube. Isso É aí. isso aí, é Obrigada, muito Fábio. bom. Obrigada, Adamo. Gente, Vanessa, obrigada, tchau, até a pessoal. próxima. Até a próxima.